neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou Com fidelidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Onde os reinos crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios um cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Cristo irá buscá-lo até que eu possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve, ouve a voz do bom pastor. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E nela encontramos a exortação, a correção, bem como também conforto, o consolo. O que acabamos de citar em Apocalipse capítulo 2, versículo 11,
nos mostra que há uma recompensa para o vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, Paulo diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ouvintes, esta é uma mensagem para nos confortar. Vejamos o que é o dano da segunda morte. É o lago de fogo, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Sabemos que, segundo as palavras de Jesus Cristo e todas as Escrituras, aqueles que desobedecem a Deus, que são ímpios, portanto, incrédulos, serão lançados com Satanás no lago de fogo. Nós não vamos entrar em detalhe sobre este lago de fogo, sobre o que ele significa e o que ele causará aos infiéis e ao próprio Satanás. Mas é o suficiente sabermos que aquilo não é lugar para aqueles que são filhos de Deus. Desde que aquilo não é lugar para os que são filhos de Deus, então é um inferno. É uma coisa louca, é uma coisa tremenda. Você sabe e deve ter experimentado algum instante de estar num lugar que você constata que não é um lugar para você estar. Um lugar que você não deve estar e não se sente bem ali. Então isto é o inferno. O lago de fogo não é um lugar destinado para os filhos de Deus. Portanto, o Espírito de Deus está nos confortando a todos nossos irmãos. Durante as eras da igreja, muitos morreram sacrificados, foram condenados à morte de maneira tão cruel, tão amarga, mas o Espírito sempre trouxe a palavra de conforto. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não será lançado no lago de fogo. Isto não é um conforto para você que está sofrendo pelo nome de Jesus, pela verdade, pela palavra de Deus? Sim, é mais do que um conforto. Isto significa segurança, isto significa alento, consolação. E é justamente o que o Espírito Santo faz na sua igreja, é consolar. Ele é o Consolador. O ímpio será lançado no inferno, no Hades, na sepultura, e o inferno no lago de fogo, separado de Deus. Que coisa terrível será isto! Porém, com os justos não será assim. Eles não terão que temer. Eles foram redimidos por Deus. Eles estão em seu seio.
Eles são os vencedores. Paulo exclamou, como um vencedor, entre os vencedores. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E quem é o que vence? São João disse que é aquele que crê que Jesus é o Cristo. Não que crê simplesmente de uma maneira intelectual, mas crê de uma maneira revelada pelo Espírito Santo. Este é o vencedor. Este é o crente que tem se escapado do lago de fogo, da condenação eterna, e tem entrado no reino da vida eterna e da glória eterna. Isto por quê? Porque Jesus pagou o preço para nos resgatar do pecado. Ele encheu o abismo da separação, e o que estava longe foi agora aproximado pelo sangue. Temos de entrar no reino de Deus aqui, enquanto estamos aqui, neste corpo, através do qual nós nos separamos dele. Temos de atravessar o abismo aqui, pois nós nos separamos de Deus através deste corpo, das concupiscências da carne, dos desejos carnais, dos sentidos humanos. Cometemos pecados, injustiça e iniquidades. Então é aqui que nós devemos retornar. Tomarmos esta ponte que atravessa este abismo e nos retorna ao reino de Deus, e nos introduz no reino de Deus, para que assim então possamos viver sob os seus desígnios, sob suas ordens, sob o seu reino. Então não há condenação para esses que têm atravessado o abismo através desta ponte que é o sacrifício de Jesus. Eles nunca estarão naquele lago de fogo, porque eles já cuidaram disto em tempo, já se arrependeram ao ouvirem a palavra de Deus, ao ouvirem o que o Espírito diz às igrejas, e têm sido mais do que vencedores. Não podem nunca ser perdidos, porque ele não perde nenhum deles. Ele disse: nenhuma das minhas ovelhas pode ser arrebatada de minhas mãos. Em outras palavras, Jesus afirma isto em São João capítulo 10. É a segurança do crente. O selo de Deus nos traz a redenção, a possessão e a segurança. Esse selo de Deus é o Espírito Santo, que nos convence do pecado, que nos convence da iniquidade e nos mostra o quanto estamos separados de Deus, mas ao mesmo tempo nos mostra, nos indica a via de escape, o sacrifício do Senhor, no qual você, filha de Deus, filho de Deus, tem se assegurado como entre a vida e a morte. Nenhum dos redimidos estará em qualquer lugar, a não ser onde Jesus está. Nenhum dos salvos estará em outro lugar, a não ser onde está o Salvador. Isto deve empolgar, isto deve estimular a vida cristã, isto deve estimular a você que tem dado ouvidos ao que o Espírito está dizendo nesta era. Porque você só poderá ser vencedor se você der ouvido ao que o Espírito diz. Mas veja como isto deve estimular a alma do Filho de Deus. Ele precisa de estímulo, como o mundo precisa de estímulo para entrar no espírito das coisas do mundo.
As propagandas estimulam as mulheres vestirem-se sumariamente. As diversões mundanas estimulam a juventude. O vício estimula, o álcool estimula, os tóxicos estimulam, mas o Espírito de Deus estimula os filhos de Deus, animam-nos de uma maneira poderosa, entranhável. Nesse instante eu creio de coração que as entranhas dos filhos de Deus se movem, como uma vida que está ali dentro. É o Espírito de Deus, porque quando o Filho de Deus ouve a palavra de Deus, a sua alma exulta, o seu espírito se alegra em Deus, o seu Salvador. Vamos repetir: nenhum dos redimidos, nenhum dos salvos estará em qualquer lugar, a não ser onde Jesus está. Nenhum dos salvos estará em outro lugar a não ser onde o Salvador está. Se eu quero estar além desta vida, onde o Salvador está, então nesta vida presente, nesta dimensão presente, eu devo estar onde o Salvador está. Eu pergunto: Jesus está nesta terra ainda? Ele está em algum lugar? Afirmo com confiança: está sim. Ele está em algum lugar. Onde este lugar? É naquela igreja do nome mais antigo? É naquela igreja mais cara, mais polida, mais educada, mais rica, mais pobre, mais bonita? Não. Onde está o Salvador eu quero estar. Aqui, porque eu estarei com Ele ali, do outro lado também. Não há outro lugar para o crente estar, a não ser onde está Cristo, onde está Deus, onde está o Salvador. Mas onde Ele está nessa terra? Eu quero ir para lá correndo. A resposta é simples, porém segura. Ele está em sua palavra. Você deve estar aqui agora, nesta dimensão, onde está o Salvador, se você quiser estar com Ele do outro lado. E Ele está unicamente em sua palavra, não interpretada por um sistema humano, por um sistema religioso. Mas Ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito, vos será concedido. Você quer estar com Cristo do outro lado? Você tem que estar com Cristo agora. Você já sabe onde Ele está agora. Ele está em sua palavra. A única coisa que não passará, não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. São Pedro disse que os elementos da terra se desfarão, queimando toda a muralha humana, todo castelo humano, todo reduto humano, quer seja de qualquer natureza, especialmente religioso, se fundirá. O fogo destruirá tudo. Somente a obra perfeita, que é a palavra de Deus, permanecerá. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não há de passar, disse Jesus. Por isso não há um outro lugar para o cristão, senão na palavra de Deus. Esteja na palavra e estarás seguro. Esteja na palavra e estarás no refúgio eterno. Como Davi exclamou: todo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele estava falando de uma experiência própria. Ele estava falando de uma experiência de sua alma, porque foi o único lugar onde ele encontrou refúgio, onde ele encontrou força para lutar com o leão, com o urso, com Golias, e a força suprema para vencer o seu pecado, que estava sempre diante de si. Foi onde ele encontrou ressonância para a sua oração, para o seu clamor. Não retires de mim o teu Espírito Santo, que me tires tudo. Eu prefiro cair em tuas mãos. Nesse instante, o povo de Deus deveria se identificar, um corpo, alma e espírito, se identificar com esta posição. A posição do crente salvo é na palavra de Deus, porque onde está o Salvador deve estar também o salvo, e o salvo só estará onde está o Salvador. Portanto, eu não posso estar numa igreja, eu tenho que estar na palavra. Quando aquele padre disse para o profeta desta era, Deus está em sua igreja, o profeta respondeu categoricamente, Deus está em sua palavra. Vale a pena esse conforto, vale a pena meditarmos nesse instante, nesta palavra de conforto. O lago de fogo não é para os justos, não. O lago de fogo é para os ímpios. Mas os céus, a glória eterna, as bodas do Cordeiro, a terra no milênio, sem nenhuma gota de sangue sendo derramada, sem nenhum barulho de sirene, sem nenhum alarde de dor, de crime, de roubo, de angústia, de desespero. Esta terra será herdada pelos mansos. Esta terra pertence aos salvos. Esta terra pertence aos que vencerem, pelo testemunho da palavra e pelo sangue do Cordeiro. Eu rogo ao Senhor nesse instante, ó Pai bendito, continua confortando as tuas filhas, consolando os teus filhos com estas palavras, que o lugar do salvo é com o Salvador, portanto é na sua palavra. Esforça cada um, dá ânimo e coragem para cada um, vencer pelo testemunho da palavra e pelo sangue do Cordeiro. Tira a dor, o sofrimento, mas se tu não fazes isto, que todas as dores e todos os sofrimentos sirvam antes para nos aproximar mais de ti, mais do Senhor, mais perto de ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti.
quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Venha, venha, Cristo. Venha, vem, rumo ao lar, em vão ainda esperas. Meu Deus nos fala e chama com sonidos, soam os clarins do coração. Em vão ainda esperas. Venha, venha, Cristo. Venha, vem, rumo ao lar, em vão ainda esperas. Bosques caídos e ímpios desmaiando, soam os clarins, soam os clarins, soam os clarins,